A série do Netflix, Wild Wild Country, fala muito sobre muita coisa e a gente precisa ir um pouco fundo nisso, porque ela ajuda muito a entender o momento que a gente está passando no Brasil. Primeiro, é um documentário maravilhoso, muita imagem, muito detalhe. É um mergulho, ele é construído através de entrevistas, né, de pessoas que participaram do processo de reconstituição da época. Então, ele é um documentário assim, top, em termos de documentário, é top. Qual é a história do Wild Wild Country? É a história de um guru, Rajneesh, depois foi chamado de Osho, ali que fez sucesso por volta da década de 60, né? E que ele sai da Índia e, por problemas na Índia, ele vai e compra uma fazenda no Oregon, nos Estados Unidos, perto de uma cidade que chamavam Antelope, e eles vão montar uma fazenda lá, e as pessoas vão morar naquela fazenda e vão tentar construir uma cidade, né, para os adoradores daquele guru. O que chama a atenção na série é que, no início, é uma coisa maravilhosa. Todo mundo transando com todo mundo, o pessoal fazendo sexo em todos os lugares, o pessoal tomando banho de sol pelado, todo mundo rindo, todo mundo feliz, e as pessoas dançam muito e fazem meditação e vão plantar e tal. Então você fala assim, cara, como seria legal eu morar numa coisa desse tipo? Como seria legal se todo mundo, se a sociedade fosse desse jeito, se a gente conseguisse construir tantas fazendas como essa, etc, etc. Puf, aí você corta a coisa assim de vamos viver num mundo melhor, vamos construir, existe um projeto para levar essas ideias para todo mundo. Aí você dá um corte e aí daqui a pouco esse mesmo grupo é capaz de se armar até os dentes, de colocar veneno na água de uma determinada cidade, num ataque terrorista, de queimar um determinado lugar também com ataque terrorista, de planejar o assassinato de um procurador nos Estados Unidos, né, e de criar uma espécie de terrorismo. Aí você vai perguntar, e aí a pergunta que a gente vai fazer, que é uma pergunta atual no Brasil, como é que determinadas pessoas tão bem intencionadas, como é o caso, por exemplo, aqui dos bolivarianos, tão bem intencionados, que queriam a honestidade no Brasil, que queriam construir um país mais igualitário, melhor, como é que essas pessoas, né, chegaram ao ponto que chegaram aqui no Brasil e como é que aquelas pessoas lá do Rajneesh chegaram ao ponto de fazer o que eles estavam fazendo. E aí tem um caminho interessante para a gente pensar sobre essas. Quem vai dar a chave para compreender o PT, o bolivarianismo no Brasil e o Rajneesh, o Osho e tudo aquilo que acontece nessa série é a nossa amiga Ayn Rand. Ela vai definir que no mundo existem dois grupos distintos, né? Existem os coletivistas e existem os individualistas. Os individualistas não acreditam que o ser humano tem um propósito geral. Cada um tem o seu próprio propósito e a sociedade vai viver melhor, com menos violência, se cada um desenvolver o seu próprio propósito, ter a sua própria autonomia de pensamento e, na relação com os demais, vai construindo uma sociedade que o pessoal da escola austríaca chama de ordem espontânea, que o Pierre Levy chama de inteligência coletiva, que o nosso amigo Clay Shirk chama de cultura da participação. Quer dizer, as coisas vão acontecendo naturalmente através da individualidade que cada um traz no desenvolvimento cada vez maior, da autonomia de pensamento e do aprofundamento da diversidade de cada um que vai se relacionando com a diversidade dos outros. Isso é um fator fundamental para a redução da violência. Do outro lado vem os coletivistas. Os coletivistas acreditam em um determinado grupo que tenha uma visão de raça, como foi o caso dos nazistas, uma visão ideológica, como é o caso dos socialistas comunistas, ou uma visão religiosa, como já foi o caso da Igreja Católica, como é o caso do islamismo,
existe um grupo que se considera um grupo que tem uma verdade que é universal, que o ser humano, a sociedade toda tem que ir naquela direção, e há um estímulo para que cada um não desenvolva a sua própria individualidade, sua diversidade, e vai aos poucos, através de determinados ritos, determinadas marchas, determinadas músicas, determinados encontros, determinadas qualquer coisa, vai aos poucos homogeneizando as diversidades. Então todo mundo passa a se ver como um grande coletivo, rumo a um determinado horizonte, a um determinado paraíso, e aí começa, a partir desse momento, a se ver como uma comunidade, a se ver como um determinado grupo que está acima dos outros grupos, que vai fazer o bem para a sociedade e que aquelas outras pessoas não têm aquela mesma característica. Aí você cria uma espécie de degrau e você começa a justificar determinadas violências, determinadas ações em defesa daquele grupo salvador, que se justificam porque ele está levando a gente para um determinado paraíso. E por que a violência acontece nesse grupo do Rajneesh? Aconteceu aqui também no Brasil, que você tende a isso, como aconteceu na União Soviética, como aconteceu em Cuba, né? Que você vai justificar essas violências todas. Por que isso se dá? Porque quando você tem o coletivismo e você tem o ser humano tem um propósito geral e tem um grupo que sabe o propósito geral, naturalmente esse grupo tem pessoas que sabem mais esse propósito geral. Aí você cria um modelo hierárquico. Esses grupos, o coletivismo, ele acredita na pureza das pessoas, né? A base do coletivismo, que vem da época tribal, existe quem é da nossa tribo, quem é do nosso grupo, ele é puro porque ele sabe o caminho, eles têm o caminho da salvação. E a partir desse momento existem pessoas que sabem melhor aquele caminho que vão acabar guiando. E aí os coletivistas estabelecem uma topologia de poder que vai aos poucos se verticalizando. E as pessoas que vão caminhando na direção do vértice mais alto da pirâmide vão ganhando determinada autonomia para direcionar aquele grupo em determinados caminhos, e aquelas pessoas vão ganhando uma espécie de falta de transparência, né, e vão começando a atuar, muitas vezes em nome da própria causa do grupo e muitas vezes em nome da sua própria causa pessoal. Não é à toa que o Rajneesh, com aquele discurso todo, ele acabou tendo 17 ou 20 Rolls Royce, ele tinha relógios de diamante, ele morava numa casa espetacular, a secretária dele morava na casa espetacular, e o resto lá dos Rajneesh, todo mundo vivia numa espécie assim de coletivo, todo mundo muito magro, todo mundo ali rezando, pulando, todo mundo ali vivendo ali de uma coisa bem assim, paupérrima, muita gente doando dinheiro pro guru e as pessoas todas verticalizando. E aí esse grupo que vai se verticalizando é um grupo que vai cada vez ficando mais radical naquela ideia, vai cada vez pensando mais no coletivo e cada vez vai vendo todo mundo que está do lado de fora como inimigo a partir do momento que aquele modelo de sociedade vai começando a criar problemas para as outras pessoas, as pessoas vão começando a questionar, e aí então você gera a violência. Você tira, né, o sentido individual, o reconhecimento do direito do outro ser do jeito que ele é, e você vai querer impor aos outros uma sociedade que você acha melhor para todo mundo. E aí então, a partir daí, você começa a violência. Não há possibilidade de um grupo coletivista, né, não acabar gerando violência. Sempre vai gerar violência. Existem, obviamente, grupos coletivistas que não têm um propósito, que têm um propósito individual para o próprio grupo, mas não são uma coisa, não são evangelistas, não tem nada a ver com o evangelho, não querem que todo mundo seja evangelizado. O caso típico aí é o caso dos judeus, né, que tem uma visão tribal, tem uma visão civilizatória individual, mas não querem evangelizar todo mundo, e eles estão ali do início, como tem grupos religiosos que têm lá a sua visão, etc., mas não querem impor isso para toda a sociedade, né, não querem criar um Estado, como é o caso do Estado Islâmico, para impor isso a toda a sociedade, como é o caso dos evangélicos, que têm lá suas agendas, mas não querem impor um ayatolá
que vai governar e que vai sair da República, não é isso, né? E existem grupos mais, digamos assim, mais evangelizadores, né, totalitários, que querem impor esse coletivismo para toda a sociedade. E a partir daí você começa. Qual é a moral da história do filme Wild Wild Country? Na minha opinião, o que acontece? Não é a agenda, não é aquilo que você diz que você propõe, né, para a sociedade, que é o que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a topologia de poder, é o incentivo o tempo todo para a autonomia de pensamento, para a não homogeneização de pensamentos, para que as pessoas desenvolvam a sua própria diversidade e que a gente não acredite que há uma salvação para a humanidade e que a gente vai aderir a determinados grupos que têm essa salvação, porque isso vai acabar acontecendo da gente criar uma determinada seita, e essa seita pode acabar, como acabou nesse processo, gerando violência, que é completamente diferente e o contrário daquilo que deu origem a todo o processo. Então eu acho que esse documentário é um documentário riquíssimo para um debate antropológico que tem muito a ver com o mundo que a gente está vivendo hoje e tem muito a ver com o que a gente está vivendo na América Latina e no Brasil. Que a gente tem pessoas que se dizem altamente bem intencionadas, que você conversa com as pessoas, você ouve as pessoas, você fala, cara, esse cara quer o melhor para o mundo, o cara quer tudo, e você não entende como é que o cara gera violência e gera problema. Você não entende como é que ele vai, porque ele adotou uma seita, aquela seita tem um modelo coletivista de pensamento, né, tem uma topologia de poder, elimina o indivíduo, as pessoas não têm o seu próprio pensamento, sempre um pensamento coletivista, sempre um pensamento que ele segue em determinada direção que vem do vertical. E aí começa o velho movimento tribal de nós e eles. A gente pode fazer determinadas coisas porque nós somos melhores que todo mundo, porque a gente tem a salvação, a gente pode roubar, nosso líder pode roubar, nosso líder pode ter um triplex, pode ter um Rolls Royce, pode ter um anel de diamante, pode ter qualquer coisa, mas ele pode fazer tudo isso porque ele é uma pessoa sagrada, iluminada, que vai, no final de tudo, apesar de determinados deslizes, ele vai levar a gente para um lugar melhor e a gente tem que aceitar isso. E é isso que aconteceu lá no Rajneesh. E não é à toa que aquele pessoal lá não vestia vermelho nem estrelinha, mas era todo mundo roxo ou rosa, né? E que, no final de tudo, aquilo tudo virou uma grande confusão. E as pessoas ficam perguntando por que a coisa não deu certo. E acho que quem tem a resposta é a nossa querida amiga filósofa que saiu da União Soviética e fugiu para os Estados Unidos, Ayn Rand. Eu sugiro que você conheça a mocinha que já faleceu, infelizmente, mas ela é casca grossa e ajuda a gente bastante a entender esse século XXI. Fica ligado.